apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Maravilha! Graça e paz, abençoados. Graça e paz a você que me assiste agora pelo Facebook, a você agora pela internet, no YouTube, tá? Graça e paz a você que me assiste pelo nosso site, graçaeapostolado.com. Sou o apóstolo Marcos Gomes e eu fui enviado por Deus para ser o seu pastor, para ser o seu apóstolo, para te ensinar a graça de Deus em Cristo. Revelação tal que o sistema religioso não prega, não ensina. Por isso que tem muitas coisas na Bíblia que você não entende ainda, mesmo que já esteja há muitos anos em alguma denominação evangélica. Não entende porque os pastores não conhecem a graça, por isso não pregam e não ensinam a graça. As igrejas evangélicas tradicionais não conhecem a graça, por isso não pregam e não ensinam a graça. Resultado, você não entende a graça. Mas de agora em diante, eu sou o seu pastor e seu apóstolo, para te ensinar a graça de Deus em Cristo Jesus, mesmo pela internet. Aliás, quero fazer uma saudação agora, graça e paz a todos aqueles que estão debaixo do meu apostolado pela internet, em São Paulo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, e tantos estados que eu esqueço do Brasil, agora também na Amazônia, em Manaus. Graça e paz a todos vocês e em outros países que têm recebido a graça e o meu apostolado. Você é selo do meu apostolado. Se você tem me ouvido, tem me assistido e está entendendo a palavra, então você é selo do meu apostolado. Você é a confirmação do meu ministério em sua vida. Eu sou o seu pastor e seu apóstolo. Isto é ser selo do apostolado, quando a pessoa recebe a graça através de um apóstolo. Se você tem recebido através de mim, então você é selo do meu apostolado. E para a glória de Deus eu lhe digo, graça e paz abençoado. Você pela internet que me assiste em toda a terra. Como graça e paz a vocês aqui na igreja em Santo André. Amém, abençoados? Glória a Deus por cada um que está aqui. Mensagem nova, alimento sólido, alimento que edifica, 1 Coríntios 3, com ouro, prata e pedras preciosas. Quem somos diante de Deus? Anote esse tema no seu caderno aí. Você que me assiste agora pela internet, você pode acessar a nossa Bíblia, mga.com, para acompanhar essa ministração, tá? Eu aqui na igreja, eu uso a Bíblia, livro, mas nós temos uma Bíblia online pela internet, gratuita, tá? Não paga nada. Acesse bibliamga.com e acompanhe os capítulos e os versículos da Bíblia que eu vou ler, pregar e ensinar nesse momento. Quem somos diante de Deus? Quem somos diante de Deus? Bom, para mim responder essa pergunta, eu vou ter que mostrar alguns textos na Bíblia. E eu vou fazer essa ministração crendo que eu encontrarei pessoas que creem na Bíblia, na palavra de Deus. E então, essas pessoas, por exemplo, vocês aqui na igreja, você que me assiste, essas pessoas que crêem, Deus revelará a palavra. É assim que funciona. Você crê na palavra de Deus e o próprio Deus te revela. Alguém aqui tem recebido revelação? O que é revelação? Não é nada de outro mundo a palavra revelação. Revelação nada mais é que o perfeito entendimento espiritual da Bíblia, da palavra. Se você entendeu de fato, de verdade, que você é salvo pela graça, você não é salvo por obras, você não é salvo porque você é bonzinho, você não é salvo porque você é honesto, não, você é salvo pela graça de Deus. Pastor, eu entendi isso perfeitamente. Então você recebeu a revelação. Receber a revelação
é entender perfeitamente a palavra de Deus. Se você entendeu que você é salvo, se você entendeu que você está abençoado em Cristo, se você entendeu que o Espírito Santo habita em você, então você já recebeu a revelação, pelo menos dessas palavras. Amém? Vamos reconhecer a Deus em nosso meio mais uma vez? Aplaude ao Senhor. O tema da mensagem: quem somos diante de Deus? Digam comigo, apóstolo, quem somos diante de Deus? Diga isso. Vamos ver, eu separei alguns textos. Abra aí no Salmos 82, no meio da Bíblia. Aliás, quero lembrar, se estiver escrito, eu creio. Eu vou crer no que está escrito. Quem somos diante de Deus? Eu separei alguns textos. Se eu for mostrar todos, começando em Gênesis, eu vou terminar a semana que vem a ministração. Então, como eu tenho só aí umas 5h30, então... Brincadeira, só alguns minutos. Quem somos diante de Deus? Salmos 82, no meio da Bíblia é os Salmos, versículo 6, meia dúzia. Eu já li esses salmos hoje, no início aqui do culto, e agora eu vou ler na gravação, na mensagem. Quem somos diante de Deus? Salmos 82, 6. Deus falando, hein? Eu disse, é Deus falando. Vós sois deuses. Circule na sua Bíblia, vós sois deuses. Então aqui já tem uma resposta. Quem somos diante de Deus? Digam todos, deuses. O que significa a palavra deuses? O que significa isso? Aqui, ó, o Salmos 82, 6 responde o que significa a palavra deuses. Olha lá, ó. Filhos do Altíssimo. Deuses não significa demônios. Deuses não significa que nós somos o próprio Deus. Não é isso que a Bíblia está falando. E nem é isso que eu estou dizendo. Está claro ou não está claro? Amém, abençoados? Vê lá, hein? Não vai distorcer minha pregação. Não vai falar coisas que eu nunca falei. Efésios 4, 6 diz que há um só Deus e Pai. Efésios 4, 6. Há um só Deus e Pai. Está claro ou não está claro? Agora, Salmos 82, 6 diz que nós somos deuses ou filhos do Altíssimo, que é a mesma coisa. Então digam comigo, deuses significa filhos do Altíssimo. Dá um sinal quem está entendendo. Então a palavra, o tema da mensagem, quem somos diante de Deus? Ao ler Salmos 82, 6, está aí duas respostas. E eu quero ouvir de vocês. Quem somos diante de Deus? Deuses, filhos do Altíssimo. Não é assim que está escrito? Quem somos diante de Deus? Deuses, filhos do Altíssimo. O que nós somos? Deuses, filhos do Altíssimo. O que significa deuses? Digam, filhos do Altíssimo. Está claro ou não está claro? Nada mais que isso. Oh, ele fala lá que nós somos deuses. Não, eu falo lá não. A sua Bíblia também diz. Você é católico, sua Bíblia também diz. Você é pentecostal, você é evangélico, a sua Bíblia também tem Salmos 82, 6. Todas as Bíblias têm. E a Bíblia diz que nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Como é que se entende isso? Deus, pode ver que Deus, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Aqui, ó, no versículo 1, Salmos 82, 1. Qual a primeira palavra está no verso 1? Deus. Em maiúsculo ou minúsculo? Em maiúsculo. Significa, não é à toa que está em maiúsculo. Deus em maiúsculo. Deus em maiúsculo significa o Pai. Deuses em minúsculo significa os filhos do Pai, que é Deus, que é o Altíssimo. Está claro ou não está claro? Simples assim. Agora, interessante que eu estou me lembrando aqui do tempo que eu era da lei, que eu estava ainda preso no sistema religioso,
sendo filho de pastor. Porque nas igrejas evangélicas em geral, não salva nenhuma, tá? Em geral, principalmente esse pessoal do G12 aí, tá? Não salva nenhuma. Nas igrejas evangélicas em geral, diz que somos pecadores diante de Deus. Alguns até citam 1 João capítulo 1, verso 8. E ainda diz assim, tá vendo, apóstolo? É livro do Novo Testamento. Não, é do Novo Testamento, mas quem está falando é uma pessoa que não recebeu a revelação do Novo Testamento, que foi João. Está claro ou não está claro? Em 1 João 1,8, João disse, se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus mentiroso. Mas peraí, por que o João falou isso? Firmado na lei. João, em 1 João 1, capítulo 1, verso 8, ele estava firmado na lei. 1 Reis 8,46. Na lei, 1 Reis 8,46 diz assim, ó, pois não há homem que não peque. 1 Reis 8,46. Não há homem que não peque. Claro, na lei não havia homem que não pecasse. Só que Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Isso João não levou em consideração. Então João se equivocou ao dizer que nós temos pecado. Porque Paulo disse que nenhuma condenação há em nós. A condenação era o pecado. Então, apóstolo, quem que está certo? João ou Paulo? Convictamente Paulo. Por quê? Por que Paulo? 1 Coríntios 3,10. Porque Paulo disse, a graça foi dada para mim, foi revelada para mim. 2 Coríntios 11, verso 10, Paulo disse, a verdade de Cristo está em mim. Então, com quem que está a verdade? Com Paulo, convictamente com Paulo. Porque Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Por enquanto eu estou lendo Davi, Salmos 82, 6. É uma verdade profética. Mas eu vou ler Paulo também, onde Paulo fala quem nós somos diante de Deus. Eu só toquei aqui no João, para vocês entenderem que as igrejas evangélicas em geral estão como João, dizendo que o povo de Deus na nova aliança, debaixo da graça, são pecadores. Isso é uma heresia. Por quê? É porque Romanos 4, 25, Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4, 25. Logo, se ele morreu por nosso pecado, nós estamos sem pecado. Porque se tivermos pecado, ele vai ter que morrer de novo. É ou não é verdade? E isso é impossível acontecer. Está claro? E se ele ressuscitou, nós estamos justificados. Isso prova o quê? Que de fato, de verdade, João estava, diga, equivocado. Por que João estava equivocado? Não vamos condenar João, nem Pedro, nem Tiago, mas vamos entendê-los. E aqui em graça, eu entendo eles perfeitamente. Eu não vou condenar João, não vou condenar Tiago, e nem vou condenar o Pedro. Por quê? Porque não foi revelada a graça a eles, mas ao apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então, Cristo apareceu a Paulo e revelou a sua graça. Então, Paulo entendeu o porquê Jesus tinha morrido na cruz. Para tirar o pecado, para aniquilar o pecado. Está claro ou não está claro? Assim estão os evangélicos igualzinho João, pensando, firmado na lei, né, que o pecado ainda prevalece nos dias de hoje. Muitos, ou seja, a maioria, ainda diz, olha, todos vocês nasceram debaixo do pecado. Isso é heresia. Nós não nascemos debaixo do pecado, não. E vou provar que não nascemos. E vocês que entenderem, aplaudem a Deus. Eu vou provar que nós não nascemos debaixo do pecado. Em Romanos capítulo 5, Paulo disse que os que nasceram de Adão até a cruz, todos nasceram pecadores, mesmo sem ter pecado igual a Adão. Vou falar de novo. Eu vou provar que nós não somos pecadores e que nós não nascemos debaixo do pecado, como diz os pastores evangélicos. Nós não nascemos debaixo do pecado, não. É que eles não conhecem a Bíblia. Então vou falar. Romanos 5, leia do verso 12 até o 21. Do 12 ao 21.
Romanos 5, do 12 em diante, diz que de Adão, até a morte de Jesus na cruz, todos, sem exceção, nasceram pecadores. Mesmo que não pecaram igual Adão. Não fez nada, só nasceu. Mas já nasceu pecador. De Adão, que pecou, até a morte de Jesus na cruz. Da ressurreição para frente, nós já estamos no século 21. Ou seja, todos os que nasceram de Adão até a cruz nasceram pecadores. Mas depois da ressurreição para frente, que é no tempo que nós estamos, as ovelhas, os seres humanos que nasceram da ressurreição para frente, não nasceram pecadores, já nasceram justificados por causa da morte de Jesus Cristo. Por isso que em Coríntios 15, Jesus é chamado do segundo Adão. Porque o primeiro Adão, Romanos 3, destituiu o homem de Deus. Mas o segundo Adão, que é Cristo Jesus, nos reconciliou com Deus para sempre. Essa é a graça de Deus que a teologia não ensina. Dá um sinal quem entendeu. Então é impossível, o que eu disse? É impossível alguém nascer pecador nesta aliança que nós estamos. Digam, por quê? Porque nós estamos sob a jurisdição de Cristo, não de Adão, como estava Moisés, como estava Davi, como estava Isaías, como estava Jeremias, como estava o povo de Israel, sob a jurisdição do pecado, ou seja, de Adão. Nós estamos sob a jurisdição de Cristo. Está claro ou não está claro? Que é a graça de Deus. Já nascemos salvos. Eles nasciam pecadores, nós nascemos salvos. Eles nasciam pecadores, nós nascemos justificados. Eles nasciam uns com demônio, outros com não sei o quê. Nós não, nós já nascemos libertos. Não precisamos de campanha de libertação. Nós nascemos debaixo de uma nova aliança, a graça de Deus em Cristo Jesus. Quem está entendendo, hein? Se está entendendo, está recebendo revelação. Você batista, você pentecostal, você presbiteriano, você da Universal, você da Mundial, você adventista, você testemunho de Jeová, você católico, você está ouvindo a graça de Deus em Cristo, coisa que vocês não ouvem. Porque o Papa, o padre, o bispo, o pastor, o missionário, eles não pregam, não ensinam. Para manter o povo na escravidão da lei. Porque se pregar a lei, aí vai falar que o povo é pecador. Se pregar a lei, vai falar que o povo não está salvo ainda. Se pregar a lei, vai falar que o povo não está liberto. Aí tem que fazer campanha de libertação. Mas se pregar a graça, Cristo nos salvou. Cristo nos abençoou. Cristo nos libertou. Está claro ou não está claro? Essa é a verdade que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa a verdade que ele falava. Então qual o tema da mensagem, que eu fugi um pouquinho aqui porque o Espírito Santo mandou falar sobre esse assunto. Qual o tema da mensagem? Quem somos diante de Deus? Digam, deuses, filhos do Altíssimo. O que nós somos? Deuses, filhos do Altíssimo. Está claro ou não está claro? Primeiro que eu estou falando com quem crê na Bíblia. Eu estou lendo o quê? Digam, Salmos 82, 6, diga isso. Diz claramente que nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Está claro ou não está claro? Então, para terminar esse assunto, você pode aceitar alguém dizer que você é um pecador? Não, porque você não é. Está claro ou não está claro? O que vocês são? Digam, deuses, filhos do Altíssimo. O que vocês são? Deuses, filhos do Altíssimo. Alô? E tem bispo que fala, você é endemoniado. Você não vê na televisão lá? O mal está na sua vida. Levante a mão e diga, nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Ah, papai. Bom, Davi disse que somos filhos. Salmos 82, 6. Deuses é a mesma coisa que filhos do Altíssimo. Vamos ver Paulo agora.
Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, tema da mensagem: quem somos diante de Deus? Se você está me ouvindo agora pela primeira vez, é possível que seja pela primeira vez, né? Incontáveis pessoas no mundo me assistem, de todos os lugares da terra, mas talvez para você é a primeira vez hoje. Entra no nosso site graçaeapostolado.com. Na internet não tem cedilha, então é gracaeapostolado.com, www.gracaeapostolado.com. Tem um link escrito Apostolado da Semana. Mesmo que você está em outro estado, está em outro país, não tem como vir congregar como eles estão aqui, mesmo longe, acessa graçaeapostolado.com no link Apostolado da Semana. Aí você vai assistir toda quarta-feira e domingo, gravado ao vivo. Para você não ser enganado, nós fazemos de tudo. Porque eu fui enganado, mesmo dentro da igreja, mesmo com a Bíblia na mão. Me ensinaram errado, me ensinaram que eu era pecador, me ensinaram que Jesus voltasse, olha lá, hein? Sei não se você vai subir, hein? Então eu tinha medo. Me ensinaram, ó, o demônio na sua vida, o diabo. Então me ensinaram um monte de heresia. Mas Jesus tinha dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E então, no tempo de Deus, eu conheci a verdade. Qual é a verdade? João 1:17. A lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:17. A graça e a verdade. Quando eu conheci a graça, eu conheci a verdade. Conhecendo a verdade me libertou do sistema, das amarras espirituais que os homens tinham colocado em mim. Amarras psicológicas, ao demônio, ao inferno, ao Satanás, ao diabo, e essas fortalezas. Quando eu conheci a verdade, eu entendi que em Cristo eu sou livre, em Cristo eu sou salvo, em Cristo eu sou abençoado, e você também, que é um filho de Deus. Amém? Aplaude ao Senhor. Romanos capítulo 8, veja na sua Bíblia. O tema da mensagem, eu separei alguns textos. Quem somos diante de Deus? Diga, quem somos diante de Deus? O primeiro que você viu é o quê? Deuses, filhos do Altíssimo. Segundo texto, Romanos 8:16. Veja na sua Bíblia. Romanos 8:16 diz assim, ó, olha lá, Romanos 8:16. O mesmo Espírito, veja que o Espírito está em maiúsculo, então é Espírito Santo ou o Espírito de Deus, é a mesma coisa. Romanos 8:16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que seremos, quem sabe um dia, ou talvez, se formos bonzinhos, filhos de Deus. Ah, não é isso não? Seremos filhos de Deus? Romanos 8:16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que nós somos? Circule na sua Bíblia, somos. Ninguém pode mudar isso, abençoado. Você é católico, ninguém pode mudar. Você é evangélico, ninguém pode mudar. Agora, se a Bíblia diz que você é filho de Deus, quem é o homem para falar que você está endemoniado, se você é filho de Deus? Porque se você é filho de Deus, Romanos 8:16, você tem o Espírito de Deus. Está claro ou não está claro? Como é que você é filho de Deus e tem o Espírito do diabo? É só uma pergunta que eu faço, que os bispos não vão responder nunca. Porque se eles começarem a entrar na verdade, vão ter que deixar a mentira. Quer que eu fale de novo? Se entrarem na verdade, pregando a verdade, mostrando a verdade, ensinando a verdade, vão ter que deixar a mentira. Por quê? Não tem, Paulo disse, a luz e as trevas não têm comunhão. Está claro ou não está claro? Romanos 8:16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Não, eu não ouvi. Somos o quê? Nós somos o quê? Romanos 8:16. Quem somos diante de Deus? Deuses, filhos do Altíssimo, filhos de Deus. É isso que nós somos diante de Deus.
E não importa o que o homem pensa, não importa o que o homem diz a seu respeito. Pegue na sua Bíblia e diga: só importa o que Deus diz. Diga: pois Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Diga: a palavra de Deus prevalece sobre tudo e sobre todos. Diga bem forte: eu sou o que Deus diz que eu sou. Digam: deuses, filhos do Altíssimo, filhos de Deus. Diga: é isso que nós somos. Eu estou ensinando a Bíblia. Está claro ou não está claro? Vamos ver mais um texto. Separei alguns. Hebreus capítulo 2. Abra sua Bíblia aí. Hebreus. Qual o tema da mensagem de hoje? Alguém lembra qual que é? Quem somos diante de Deus. Hebreus 2. Já li esse texto hoje também, mas agora está sendo gravado. Hebreus 2,14. Olha o tema: quem somos diante de Deus. Vamos ler a Bíblia, e é na Bíblia que eu vou saber quem que eu sou, não é? Não adianta o seu colega falar: eu acho que... Não, o que você acha não interessa. Só interessa o que Deus diz. Posso ouvir um amém aí, pessoal? Porque podem falar coisa de você, hein? Eu acho que você... Não, o que você acha não interessa, abençoado. Digam todos: só interessa o que Deus diz a meu respeito. Eu não preguei esses dias aqui, ó. Aprenda a ter convicções espirituais. Está no nosso site. graçaapostolado.com, no link Apostolado da Semana. Aprenda a ter convicções espirituais. Eu acho que você não é não. Olha, o que você acha, desculpa, mas não me interessa nada. Só me interessa o que Deus fala a meu respeito. Sabe o que é isso? Convicção espiritual. Você é salvo? Deixa eu ver. Você não é salvo não, meu. Eu não acho que você é salvo. Olha, desculpa, mas o que você acha a meu respeito não me interessa. Só interessa o que Deus diz a meu respeito. E Ele disse que eu sou salvo pela graça. Efésios 2,8. Está claro ou não está claro? Eu tenho convicção espiritual. Ninguém muda minha cabeça não, abençoado. Pode falar o que quiser, que ninguém muda minha cabeça. Porque a minha mente é a mente de Cristo ativada na palavra. Ninguém muda. Mentira, heresias, apostasia, ninguém me leva. Porque tudo quando alguém fala, dentro de mim tem um filtro. E quando fala, passa pelo filtro. Esse filtro faz assim, ó. Fração de segundo, faz assim. Deixa eu ver se está escrito isso. O filtro faz assim, ó. É igual um busca. Sabe no site Google, você coloca no busca, pesquisar, coloca lá no Google, graça e apostolado. No Google, entra no Google e coloca assim, ó, graça e apostolado, e clica em buscar. Aí vai fazer assim, ó. A minha mente é assim. Quando alguém fala alguma coisa ao meu respeito, ó a minha mente, ó. Deixa eu ver se está escrito. Porque se falar algo que não está escrito, eu não vou receber, não vou aceitar. E na hora eu já corto. Eu acho que você não é salvo. Eu não recebo essa palavra. Porque está escrito em Efésios 2,8 que eu sou salvo. Quem está entendendo? É isso que é viver por fé. Vivendo assim, você terá 24 horas por dia anjos ao seu favor para te servir em excelência. Agora, se você lembra da Bíblia só de domingo, aí fica difícil os anjos virem servir, né? Você não sabe nem falar com seus anjos, não sabe fazer uma confissão de fé, surge um problema, não sabe nem o que falar, aí fica difícil. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Porque se a palavra habita em você, você vai estar cheio do Espírito Santo. Se estiver cheio do Espírito Santo, haverá anjos em seu favor, porque a sua fé vai estar ativada. E aí você vence toda situação, toda circunstância. Filha, não pega na Bíblia só de domingo não, hein? Não pega na Bíblia só de domingo no dia de culto não, hein? Tenha o seu devocional
Você e Deus, Deus e você e mais ninguém. O pastor não está, não é dia de culto, você mora longe, pega a sua Bíblia, vai lá, investe lá 20 minutos, meia hora, 1 hora, não sei, mas investe alguma coisa em você. Porque quando surgir a doença, você vai saber o que fazer. Se aparecer enfermidade, você vai saber o que fazer. Se aparecer uma adversidade, uma dificuldade, você vai saber o que fazer. Se o Golias aparecer na sua frente, você vai saber o que fazer. Você vai estar cheio da palavra. Por consequência, cheio do Espírito Santo. É isso que te faz vencedor na vida. Agora, não fica dependendo de mim não, que eu posso morrer a qualquer hora, hein? Tudo que eu preciso eu vou no apóstolo. Eu quero ver se eu morrer, o que você vai fazer? Hebreus 10:38, por isso que Deus diz, o meu justo viverá da fé. O que Deus diz? Fé. O que vocês têm que fazer? Viver por fé. Você tem uma Bíblia igual a minha? Vocês creem em Deus, que é o mesmo que o meu? Tem o Espírito Santo, que também habita em mim, habita em você. Então faça o que eu faço. Leia, invista em você. Mantenha sua mente renovada. Mantenha a sua mente atualizada com a graça. Tudo isso aqui é Deus falando, hein? Não sou eu, é Deus falando. Quem somos diante de Deus? Vamos ver mais uma? Hebreus 2,14. Quem somos diante de Deus? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Bom, aqui está claro interpretar, né? Está fácil. Visto que os filhos de quem? Digam, de Deus. Bom, se os filhos de Deus participam da carne e do sangue, e Deus é espírito, então esses filhos, se Deus é espírito, esses filhos também são espíritos. Está claro ou não está claro? Vamos ver isso aqui. Deixa Hebreus 2 aberto. Abra em Hebreus 12. Deixa Hebreus 2 aberto. Abra em Hebreus 12. Aqui é Bíblia, irmã. Aqui é Bíblia, irmão. Ministério Graça Apostolado não é essas igrejas que ficam só enchendo linguiça, não. Aqui é Bíblia, do começo ao fim. Hebreus 12, quem pode falar glória a Deus? Hebreus 12, verso 9. Porque é a Bíblia que é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. É a palavra de Deus, não é outra coisa. Essas igrejas que quase nem lê a Bíblia, fica só vendendo sal grosso, vendendo água ungida, caneta ungida, óleo de Israel, não lê a Bíblia. Então o povo é enganado. Compra amuletos da fé, ao invés de aprender a viver por fé. E é isso que eles querem, né? Porque se não ensinam a Bíblia, fica mais fácil para manipular o povo que está na ignorância, porque não conhece a Bíblia. Agora, como é que vai manipular uma igreja como essa? Como é que vai manipular um ministério como esse, que aqui é Bíblia do começo ao fim, começo, meio e fim? Não tem como manipular, todo mundo conhece. Quem pode falar glória a Deus? Hebreus 12, 9. Hebreus 12, 9, eu já volto em Hebreus 2,14. Hebreus 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne. Você não teve seu pai segundo a carne? O meu pai segundo a carne chamava Genésio Gomes. Por isso que eu me chamo Marcos Gomes. Porque o meu pai segundo a carne se chamava Genésio Gomes. Então, Hebreus 12, 9. Tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao... Olha o pai em maiúsculo. Ó. Pai em maiúsculo. Espíritos em minúsculo. Olha lá, ó. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos. Está falando de Deus. Pai em maiúsculo. Quem que é Pai em maiúsculo? Diga, Deus. Então diga, Deus é Pai dos Espíritos. Por que está escrito Pai dos Espíritos? Porque os Espíritos são o que de Deus? Primos, cunhados. O que os Espíritos são de Deus? Filhos. Está claro ou não está claro? O que os Espíritos são de Deus? Por isso que Hebreus 12, 9 diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Porque os Espíritos são o que de Deus? Filhos.
Agora você pode ler Hebreus 2,14. Olha lá. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos, que são espíritos, ou anjos, ou deuses. Está claro ou não está claro? Dá um sinal se está claro. Hã? Olha aqui, Hebreus 2,14. Isso aqui é conhecimento com interpretação. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos, que são espíritos, participam da carne e do sangue. Portanto, visto que os deuses, que são espíritos, que são filhos, que são anjos, participam da carne e do sangue. Alô, qual o tema da mensagem? Quem nós somos diante de Deus? Levante a mão e diga assim, ó: filhos, deuses, espíritos, anjos. Fala para o seu irmão, é isso que nós somos diante de Deus. Diga para ele: filhos, deuses, anjos, espíritos. Diga, é isso que nós somos diante de Deus. Quem está entendendo, aplaude. Vamos ver mais um. Filipenses capítulo 3. Vamos ver mais um. Qual o tema da mensagem que eu quero ouvir? Quem somos diante de Deus? Salmos 82, 6. Deuses, filhos do Altíssimo. Romanos 8,16. Filhos de Deus. Vocês percebem que está tudo dentro de mim, abençoado? Alguém percebe isso? Está dentro de mim, abençoado. Alô? Se alguém perguntar qual o meu nome, eu não vou ficar assim, ó. Putz, qual que é o meu nome? Nossa, qual que é o meu... Não. Digam assim: apóstolo, qual é o seu nome? Marcos Gomes. Está dentro de mim, abençoado. Apóstolo, quem você é diante de Deus? Deuses, filhos, anjos, espíritos. Está tudo dentro de mim. E tem que ser com vocês também. Filha, se for com você assim como é comigo, os anjos vão te servir sem você não ter nem chamar. Pega essa. Em Mateus 4, quando Jesus veio do deserto, alô, Mateus 4, quando Jesus voltou do deserto, está escrito que chegaram, ele não orou, não pediu, não fez nada. Chegaram os anjos e o serviram. Falei, opa, que ele nem pediu. Não. Mas só que em Mateus 4, ele estava cheio da palavra. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Ele não falava isso lá em Mateus 4? Não só de pão viverá o homem. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele estava cheio da palavra. Então, quando ele voltou do deserto, de ser tentado, chegaram os anjos e o serviram. Não orou, não pediu, não chamou, não fez nada. Só que ele estava cheio da palavra. Ele estava citando a palavra. Diga por fé, vai, diga assim, ó. Diga assim: quando eu estou cheio da palavra, nesse momento, haverá anjos para me servir. Quem crê? Palavra de profeta. Eu sei o que eu estou falando. Por isso que Paulo disse em Colossenses 3,16, o que eu falei? Colossenses? Por isso que Paulo disse em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Esse dia a irmã falou assim, cadê a irmã Sueli Dutra? Graça e paz, abençoado. A irmã Sueli falou assim, Sueli Oliveira, ela falou assim: apóstolo, você é uma Bíblia ambulante. Eu fiz para ela assim, ó. Abençoada Sueli, graça e paz. Você é uma Bíblia ambulante. Fiz assim, ó. Ou seja, o Espírito Santo está em mim. Eu sou um modelo de cristão. Eu levo a sério o que Paulo disse. Coríntios 11:1, Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que eu estou fazendo aqui já há 22 anos? Imitando Paulo. Os anjos eram com ele, é comigo também. A graça lhe foi revelada? Para mim também. Deus era com ele? Comigo também. Eu estou imitando ele. Não estou fazendo nada diferente. A única coisa que eu estou fazendo é uma coisa que tem muitos que não fazem, que é viver a palavra, citar, confessar a palavra. Ao invés de falar palavrão, eu cito a palavra. Ao invés de ficar falando besteira, eu cito a palavra. Então o que acontece? Mateus 4,
chegam os anjos e me servem. Abençoado, acontece cada coisa na minha vida que se eu te contar, eu não prego mais, se eu começar a contar. O que os anjos fazem? Eu vou contar duas rapidinho. Eu não vou resistir. Eu trabalho com compra e venda de carro. Eu compro e vendo. Então, eu compro o carro, regularizo a documentação, passo tudo pro meu nome, tudo bonitinho, sem débito, sem nada. Aí eu vendo, faço a revisão para vender. Olha como que tem sido na minha vida. Aconteceu agora 2 carros na semana passada. Fui no despachante, o documento ficou pronto. Então fui lá pegar o documento no meu nome, agora eu posso vender. Fui no despachante, peguei o documento, quando eu saí na calçada, eu fiz assim, ó, anjos, agora vocês podem trazer o comprador. O documento já está em dia. Não deu 2 dias, o comprador foi lá em casa, comprou, levou embora. Aí tinha mais um na garagem. Faltava o documento ficar pronto. Levei o documento, ficou pronto, uns 4, 5 dias, ficou pronto. Quando eu peguei o documento do despachante, saí do despachante na calçada. Sozinho, só eu e Deus e os anjos. Peguei o documento, anjos, podem me trazer o comprador, que já está tudo legalizado, tudo pronto. Agora pode trazer. No outro dia, o rapaz veio de Santos e comprou meu carro. Mas isso não é exclusividade para mim. Isso é para todos os que creem. Agora, se você não fala com seus anjos, eu não tenho culpa, hein? Porque ensinado, todos aqui vocês são. Há 18 anos em graça. Se você não fala com seus anjos e está aí sofrendo, carregando um fardo, eu não tenho nada a ver com isso, porque ensinado vocês são. Entra no nosso site, fica o dia inteiro assistindo mensagem. Tem uma irmã do Rio de Janeiro, esqueci o nome dela, desculpa. Esqueci, não lembro. Tem muitos. Tem uma irmã do Rio de Janeiro, que ela falou, apóstolo, eu estou de manhã, de tarde e à noite ouvindo mensagem. A mente dela está renovada, já é outra pessoa. Entra no site de graça. Ouça mensagens, invista em você. Se você não crescer na graça e no conhecimento, nem Deus pode fazer, abençoado. Se você não crescer, se você não investir. Paulo disse, um planta e outro rega, e Deus dá o crescimento. Planta na sua vida, regue a sua vida, e Deus vai fazer milagres extraordinários, sinais, prodígios. Deus é maravilhoso, é poderoso para fazer além daquilo que você pensa. Mas você tem que investir, você tem que ler a palavra, você tem que confessar a palavra, você tem que falar com os seus anjos, tem que declarar. Ou você está achando que vai acontecer do nada as coisas? Olha, o mundo está um inferno, está uma desgraça o mundo. Por que as coisas não acontecem? Porque as pessoas vivem como ímpio. A maioria são ovelhas, mas vivem como ímpio, mentindo, enganando, roubando, corrupção, safadeza. Então Deus, Romanos 1, Deus os entregou. Deus os entregou. Agora, aqueles que vivem a palavra, aqueles que confessam a palavra, para esses, diz o Senhor lá do céu, Malaquias 3,18, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Diz o Senhor, Malaquias 3,18, vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, está só brincando de igrejinha. Deus diz que aquele que serve a Ele vai ver na sua vida, no seu dia a dia, a diferença. Amém. Quem recebe essa palavra? Filipenses 3,15. Quem somos diante de Deus? Diga bem forte. Quem somos diante de Deus? Filipenses 3,15. Bem rápido. Olha lá. Filipenses 3,15. Todos quantos somos pecadores. Amém? Eu não sei como que os pastores evangélicos ainda têm coragem de chamar o povo de Deus de pecadores. Eu me escandalizo, porque a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia aqui, ó. A Bíblia é a mesma. É a mesma. A Bíblia, eu tenho em casa, eu tenho mais de 40 Bíblias. Eu tenho em casa a Bíblia da SBB, Sociedade Bíblica Brasileira. Eu tenho Bíblia lá em casa da IBB, Imprensa Bíblica Brasileira. Sociedade, eu tenho tudo. Imprensa Bíblica Batista, eu tenho. CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, eu tenho tudo lá em casa. E diz a mesma coisa. Olha lá, ó.
Filipenses 3,15. Todos quantos somos o quê? Eu quero ouvir vocês. O quê? Somos o quê? A Bíblia diz que nós somos o quê? Qual o tema da mensagem? Quem somos diante de Deus? De conformidade com Filipenses 3,15, nós somos o quê? Nós somos o quê diante de Deus? Está ou não está escrito? Por isso que eu pergunto, está claro ou não está claro? Filipenses 3,15, olha na sua Bíblia. Todos quantos somos perfeitos. O problema é que tem gente que tem muita fortaleza na mente, né? Ah, pô, eu não sou perfeito não. Tinha uma mulher aqui na igreja que só reclamava, só cundungava. Nossa, que mulher que reclamava. Se eu visse ela 50 vezes, 1001 ela reclamava. Oh, só reclama. Só reclama, só reclama, só reclama. E os anos passando e reclamando. Os anos passando e reclamando, reclamando, murmurando, cundungando. Caramba, não aprende nunca. O que deu ela, pastor? Não deu em nada, ué. Vai dar o que vai dar? A pessoa só reclama. Não tem como dar alguma coisa. Não vinga. Em Lucas 8, Jesus falou sobre a parábola do semeador. Tem semente que cai em pedras, não dá em nada. A semente é boa. O problema é a terra. Fala para o seu irmão. A semente é boa. O problema é a terra. Você entendeu essa frase? Quer pensar um pouquinho? A semente, olha aqui, ó, tá vendo? A semente é boa. O problema é a terra. Uma cai na beira do caminho, outra cai no pedregulho, outro não dá valor, passarinho vem e come. Ouve a palavra aqui quando chega lá fora. A mulher de Jó já põe em Fortaleza. Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa seu Deus e morre. Você está indo na igreja ainda? Não sei como você consegue ficar com esse negócio de Bíblia e MGA e igreja. Isso aí é mulher de Jó, pondo Fortaleza na pessoa. Você vai ouvir a Deus ou vai ouvir a mulher de Jó? E o que Deus está te falando agora? God say now. Deus diz agora, Filipenses 3,15, que você é perfeito diante dEle. Filipenses 3,15, todos quantos somos perfeitos tenhamos esse sentimento. Agora, se alguém pensa de outra maneira, então Deus ainda vai revelar. Está faltando revelar para essa pessoa. Não tem outra maneira de pensar, só tem uma. Que você já é perfeito diante de Deus. Um minutinho só. Eu recebo essa palavra. Eu recebo o Senhor em minha vida. Estou terminando. Eu vou ler mais 2 textos, vou terminar a ministração. Apocalipse capítulo 5. Cadê o abençoado? Aí, o abençoado Fábio Augusto, lá do Rio de Janeiro. Hoje ele falou comigo, apóstolo, eu quero saber sobre o Apocalipse. Aí, eu vou falar agora. Fábio Augusto de Macaé, Rio de Janeiro. Selo do meu apostolado. Recebe meu abraço, meu irmão. Eu te amo com amor não fingido. Você é selo do meu apostolado. Fábio Augusto, Macaé, Rio de Janeiro. Agora, eu vou ler Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Tema da mensagem: quem somos diante de Deus? Já estou terminando. 2 textos para terminar. Apocalipse 5, verso 9. Quem já achou, diga amém. Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aonde nós estamos? Então está falando de nós, abençoado. Está claro ou não está claro? Nós estamos no céu ou na terra? Na terra, então é ao nosso respeito que está falando. Está claro ou não está claro? Olha lá, ó, Apocalipse 5, versículo 10. Para o nosso Deus os fizesse. Eu tenho várias Bíblias em casa. Tem uma Bíblia que diz reino e sacerdote. Tem outra que diz reis e sacerdote. A sua Bíblia diz reis, me dá um sinal. A sua diz reis, reis e sacerdote. Tem Bíblia que diz reino e sacerdote?
Tem Bíblia? Mas por que diz reino? Porque um rei, ele fica onde? Em um reino. Reino. Um rei tem um reino. É a sua vida. Vida? Um reino é a sua vida. Romanos 5,17, abençoado. Compara Apocalipse 5,10 com Romanos 5,17. Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Apocalipse 5, verso 10. Reis e sacerdotes reinarão sobre a terra. Romanos 5,17. Reinarão. Apocalipse, na terra. Romanos 5, em vida. Não é a mesma coisa? Porque nós não estamos em vida aqui na terra? Olhem para mim para terminar. Apocalipse 5,10. Para Deus os fizeste. Quer dizer que você já é. Está claro ou não está claro? Diga, Cristo me fez. Diga isso. Apocalipse 5,10. E para Deus os fizeste reis e sacerdotes. E eles quem? Os reis e sacerdotes. Digam que somos nós. E eles reinarão sobre a terra. Apóstolo, eu vou reinar sobre a terra? Não estou nem sabendo de nada. Está sabendo sim. Você não tem recebido a graça apostolado? Então, Romanos 5,17. Diga comigo, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Dá um sinal quem está vivo. Está vivo? Está vivo ou está morto? Se está vivo, Romanos 5,17. Você vai reinar em vida. Porque você é rei. Você é sacerdote. Sacerdote do Deus Altíssimo em graça. Reis e sacerdócio real. Quem recebe essa palavra? Fiquem de pé comigo. Vamos fazer uma confissão de fé aqui para terminar a ministração. Fiquem de pé. Levante a mão direita. Levanta a mão de fé. Mão direita é mão de vitória. Levanta a mão direita, fecha os seus olhos por fé e diga assim: diante de Deus, nós somos deuses, filhos do Altíssimo, pois o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos anjos, espíritos perfeitos e aperfeiçoados, santos e santificados, justos e justificados diante de Deus. Somos reis e sacerdotes diante de Deus, por recebermos a abundância da graça. Reinaremos em vida para a glória de Deus em Cristo Jesus, pois todos quantos somos perfeitos já temos este entendimento. Diante de Deus somos santos e irrepreensíveis, inculpáveis diante de Deus. Somos salvos pela sua graça, justificados em Cristo Jesus, mais que vencedores, abençoados em Cristo, nova criatura diante de Deus e dos anjos. Somos reis e sacerdotes. Nós que recebemos a abundância da graça, reinamos em vida em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Diga: Abba, Pai. Amém. Agradece a Deus com sua melhor salva de palmas. Graça e apostolado. Vem aprender a reinar em vida. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.